Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique comigo, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para nossa edificação. Te espero! Olá, voltamos, graça e paz. E hoje nós temos como tema da nossa palavra oportuna o estilo de vida dos resgatados pelo sangue de Jesus. E o nosso texto está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 25. Acompanhe, por favor. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como o Pai, aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e como vistas ao amor fraternal não fingido. Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciada a vocês. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, nós estamos aqui diante de uma carta do apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus, que ele está escrevendo a pessoas, irmãos e irmãs, na maioria deles não judeus, escravos, que estão espalhados na Ásia Menor por várias regiões, certo? Eles estão ali vivendo muitas perseguições no tempo de Nero, muitas dificuldades para continuar a vida cristã. Então Pedro escreve ali para trazer ali algo para eles de uma verdade poderosa aos corações, Porque eles tiveram um encontro com Deus e Pedro então está orientando, está aqui incentivando para que eles continuem vivendo uma nova vida. Devem viver em novidade de vida, independentemente da condição a qual estão. Então ele menciona sobre salvação, sobre santidade, certo? Ele diz que em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver de um modo digno da nossa salvação. Tem uma frase que eu achei muito interessante de um autor, que ele somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já renasceram antes. Então, Pedro, aliás, está falando sobre isso, que precisa nascer de Deus, Então, ele está falando aqui sobre atitudes também que eu e você temos que ter como estilo de vida de um resgatado pelo sangue de Cristo. Ele vai falar, preparem a sua mente, preparem a mente de vocês. Ele fala que sejam sóbrios, E não está falando de ser sóbrio, sobriedade, no sentido de que você bebeu alguma coisa e precisa ser sóbrio. Não, ele está falando de um exercício, De exercitar o autocontrole.
E ele fala também, espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo, né? Está lá no versículo 13. Então, ele vai dizer, como filhos obedientes, não vivam mais conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, certo? No versículo 14. E ele continua falando, né? Termina as atitudes dizendo, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, ele está falando também do sangue de Jesus, que a gente vai perceber que é o tema central de Gênesis e Apocalipse. Nós percebemos que o sangue de Jesus, né, no Antigo Testamento, sempre quando falava sobre sangue, sobre sacrifício, estava apontando para Cristo. E quando Cristo veio, ele derramou o seu precioso sangue ali como último sacrifício pelas nossas vidas. Então ele está falando de redenção, que Jesus pagou um preço pelas nossas vidas, pelo seu sangue derramado, e algumas verdades nós precisamos trazer para a nossa vida, para os resgatados, né, pelo sangue de Jesus. Ele fala no versículo que nós não lemos aqui nessa palavra oportuna desse momento, um pouquinho antes, no versículos 3 ou 6, eu quero trazer ao seu coração que ele vai falar primeiramente sobre uma viva esperança, uma herança e uma segurança que temos em Cristo. Ele vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia! Então a regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós, certo? Nos tornando filhos e filhas de Deus, membros da família de Deus. Então Pedro está falando dessa verdade absoluta, dessa identidade que nós temos em Cristo, né? Que eu e você temos em Cristo, dessa viva esperança de uma vida eterna. Ele está falando sobre isso porque ele está confortando, ele está levantando esses homens, essas mulheres que estão se convertendo, e essa palavra é para você se levantar, se viver a vida de Cristo, né? Viver essa vida. Ele fala que nós temos uma herança. Olha, você tem uma herança no versículo 4 ao 5, que nós não lemos. Ele fala que essa herança que nós temos em Cristo, dessa aliança perpétua que temos nele, não pode ser destruída, não pode ser manchada, não murcha. Ela está reservada nos céus para você, está guardada pelo poder de Deus, né? Mediante a fé que nós temos no Senhor. Então nós temos plena segurança da salvação pela nossa fé. Se você creu, entregou sua vida, se você é um resgatado, uma resgatada pelo Senhor, Ele te resgatou, te regenerou, Ele te reconciliou com Deus, você tem herança, você tem segurança, você tem uma viva esperança, né? Porque nós vivemos uma condição, eu vou falar agora da condição e o preço que foi para nos resgatar, dos resgatados, né? Nós somos resgatados da nossa vida fútil. O texto que nós lemos nessa versão fala de uma vida inútil que nós tínhamos, né? Nosso procedimento inútil. Era não apenas escravo, como esse povo era muito escravo, como eu falei, e eles estavam se convertendo, mas além de sermos escravos, nós levávamos uma vida vazia, improdutiva e sem propósito, no estilo de vida que vem passando de geração em geração. Jesus nos resgatou para uma nova vida. Então Pedro está falando desse preço da redenção. Fomos resgatados não foi mediante a coisas corruptíveis. Ele vai citar ouro, prata, não. Essas coisas podem ser úteis para o comércio, mas são inúteis para o resgate espiritual das nossas vidas. Então o sangue de Jesus, que é o fundamento da minha vida, da sua vida, da minha fé, da nossa salvação. A Bíblia vai até dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus nos deu algo, Ele derramou seu precioso sangue para nos resgatar. Então houve de fato, nós tínhamos a condição e houve um preço pago por Jesus. Ele pagou o preço, porque quando a pessoa que era escrava, para ser liberta, uma outra pessoa tinha que pagar um preço. Jesus pagou o preço e deu em nosso lugar, porque nós não podíamos pagar o preço, e Ele pagou o preço de sangue no nosso lugar. Então, falar um pouco do sacrifício do resgatador, que é o Jesus Cristo, nosso resgatador. Então, ele veio para nos libertar, mediante um pagamento de preço, como eu falei. Jesus, ele não apenas veio nos resgatar, mas
ele também se deu, ele é o ofertante, ele é a oferta, ele é o sacerdote e ele é o próprio sacrifício pelas nossas vidas. É o Cordeiro de Deus que não tem nenhuma mancha sequer, nenhum pecado, ele atendeu todas as condições, somente ele poderia redimir toda a humanidade, porque ele era o único que era puro e sem pecados. Ele entregou por nós seu precioso sangue, fez tudo para nos resgatar para uma nova vida. E ele encerra então, para nós encerrarmos aqui esse último ponto, do plano da redenção e da sua manifestação como resgatador. Jesus Cristo é o eterno propósito de Deus. O plano da redenção, ela vem muito antes da criação de todas as coisas que Deus fez. Nosso resgate não foi uma decisão de última hora. Algumas pessoas até falam que o plano A de Deus em Adão e Eva deu errado. Então Jesus veio como plano B. Deus não tem plano B, Deus tem um plano A. Deus sabia, criou todas as coisas. Então nosso resgate não foi uma decisão de última hora. Ele veio, Deus planejou a nossa salvação desde a eternidade. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 3, 13 e 8 diz isso, certo? O Filho de Deus se manifestou. Ele veio ao mundo como cordeiro substituto por amor a toda a humanidade. E você e eu estamos incluídos. Se você não está, é hora de você se voltar para Deus, entregar a sua vida para Ele, crer em Jesus, ter fé, porque Ele tem poder para resgatar, e não só para resgatar você, mas para regenerar a sua vida, fazendo da sua vida uma novidade de vida todos os dias, porque você precisa ter um encontro, nós precisamos ter um encontro com o Senhor todos os dias. Então, para nós concluirmos essa palavra oportuna desse tempo, dessa semana, Deus, amados e amadas, não é uma entidade, não é um ser abstrato, indefinido, não. Deus é aquele que atua com poder na história. É aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E a palavra de Deus também vai falar para mim e para você que o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de nós. Que coisa maravilhosa! Essa palavra é para você se levantar, para você se voltar para Deus. Se está desviado, se está desanimado, Deus te anime nesse momento para que você viva uma novidade de vida, porque nós temos uma viva esperança. Aleluia! Então, ele fecha aqui o versículo 23 dizendo assim, regenerados não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É a palavra de Deus que nos regenera, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que muda a nossa mente, é a palavra de Deus que nos coloca na forma de Cristo, saímos do conforme as paixões do mundo, da forma do mundo, das trevas para a sua maravilhosa luz, para entrar na forma de Cristo, para sermos uma nova vida com o Senhor. Então, se temos uma nova vida, você também tem uma nova natureza. Somos co-participantes da natureza divina, somos do céu, somos da eternidade. Você não pode esquecer essa palavra para você lembrar de quem você é, da sua identidade em Cristo. A humanidade sem Cristo está destinada à morte. Nossa vida aqui é passageira, como nós lemos, né? O profeta Isaías tem uma profecia lá em Isaías 40, 6 a 8, que Pedro traz, dizendo aqui, olha, toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca, a folha cai, e acaba. O tempo nosso nessa terra é curto, mas ele vai dizer aqui no versículo 25, que nós lemos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia, e é esse evangelho que está sendo anunciado para você nesse tempo. Então Pedro cita isso, falando, olha, que isso gira em torno da natureza perecível de toda a carne, em contraste com a natureza imperecível que tem a palavra de Deus em nossos corações. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é viva, ela é oportuna. Por isso que você está vendo hoje a palavra oportuna, porque essa palavra é uma oportunidade de reconciliação, de salvação, de vida com o Senhor. Ela é atual, essa palavra, ela nos liberta, nos cura. E o que nos cabe, para nós encerrarmos, é obedecer a essa palavra e sem nenhuma demora. Não podemos tardar, deixar para depois o viver Cristo, o viver a vida de Cristo.
depois, mais tarde, pode ser muito tarde. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra oportuna entre no seu coração e que te abençoe. E nós, então, encerramos esse momento pedindo que Deus o abençoe e guarde, e até a nossa próxima palavra oportuna.